Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Hey! Levante só o Felipe. Esse é o chamamé. Ô, saudade dos bailões, hein? Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Oh! E o tempo foi passando e as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, esta lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la força marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, assim llegué a compreender o que é querer, o que é sofrer, porque le di meu coração. Oh! Boa noite, meus queridos! O Entre Nós com Crisênica está começando agora. Muito obrigada por estar conosco. Harmonização facial, erros e acertos. A mudança artificial vinda de procedimentos que utilizam injetáveis para devolver volume ao rosto e fazer pequenas correções vem conquistando homens e mulheres ao redor do mundo e ganhando a cada dia mais espaço no universo da beleza. E para nos ajudar e nos orientar a buscarmos profissionais para que se tenha resultados satisfatórios, trouxemos, claro, a especialista doutora Cristiele Sbabo Catem, que é biomédica com especialização em estética avançada e responsável pela Clínica Bio em Missal. Boa noite, doutora Cristiele. Muito obrigada por ter aceito em vir aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. Então, eu sou a doutora Cristiele Sbabo Catem, sou biomédica. E hoje, então, vamos ter essa conversa, né, de erros e acertos na harmonização facial. Acredito que pessoas mais jovens, doutora, busquem melhorar ângulos, né? E as pessoas com mais de 40 anos, elas visam recuperar o volume que com o tempo a gente sabe que vai se perdendo. Quais as queixas mais frequentes dos seus pacientes, doutora? Eles chegam para melhorar ou modificar. Qual é a queixa mais frequente? Os jovens, né, na maioria das vezes, para uma correção no nariz, né, que alguns casos a gente consegue fazer a rinomodelação e corrigir então as pequenas imperfeições, né? Volume de lábio, volumização em top model look, que é para aumentar aqui a massazinha do rosto, né? E nos pacientes acima de 40 anos aí, eles já buscam mais a clínica, né?
para realizar o rejuvenescimento facial, que depois aí dos 30 anos a gente acaba perdendo colágeno, né? Então, o que mais procura após os 40 anos realmente é para fazer um rejuvenescimento, os bioestimuladores de colágeno, os fios de PDO. Então, é bem dividido assim o público nesses casos aonde vai ficando com mais idade, vai envelhecendo e a gente trabalha com rejuvenescimento, né? E os homens, eles estão realmente procurando bastante? Ou não? Mas é realmente a mulherada? É mais as mulheres, né? Ainda né? As mulheres, né? E eu brinco assim muito que os homens vêm porque a mulher mandou, ou a filha mandou, a mãe vai dar mandou. Uma melhorada nessa cara aí? Mas assim, o público vem aumentando bastante. Eu sempre, quando atendo homens, eu falo, legal, parabéns por ter vindo, por ter tomado a iniciativa e se cuidar, ou por ter aceitado, né, a dica aí da esposa, da mãe. Mas assim, os homens são pacientes muito decididos, assim. Eles vêm, essa ruga me incomoda, o que tem que fazer? Aí você fala isso, pronto, tá bom, vamos fazer agora. Tem que ser agora, senão não pega mais, né? Já quer sair bonitão. Já quer sair, já. Uhum. Tá certo. A harmonização, ela pode ser dividida em etapas, né? Primeiro, eu acredito trabalhar as olheiras, né, para que a cliente possa ver um rosto descansado, por exemplo. Depois, trabalhar o queixo. Em um outro procedimento, tratar a pele do pescoço, colo. Correto? Sim, Não tudo de uma vez, assim, que realmente pode acontecer, o que a gente vai falar daqui um pouco sobre. Sobre isso mesmo. Mas sim, né? Quando o paciente entra até o meu consultório, eu sempre pergunto, o que incomoda você? No que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, em alguns casos eu monto aí um protocolo, falo, a gente pode fazer tudo isso aqui, né? Mas em um prazo de 1 ano, muitas vezes. Não precisa ser aí tudo em uma mesma sessão, né? Porque, primeiro que tem tudo uma etapa, a pele precisa melhorar, precisa ter o estímulo de colágeno, precisa volumizar um pouco. Eu sempre falo assim, tem paciente que às vezes quer fazer uma boca tipo Angelina Jolie e tem só um risquinho, né? Então, nesses casos, não tem como a gente fazer assim. A gente tem que construir um lábio, criar um espaço para volumizar realmente, né? Então, em alguns casos, precisam ser feitos em etapas e não tudo de uma vez, né? Até o próprio lábio, por exemplo, esse exemplo que você citou, a pessoa quer um lábio e ela tem realmente um lábio muito fino, né? Pode ser em várias sessões ou tem que ser? Tem que ser em várias sessões, sim. Quando o paciente tem um lábio com nada de volume, sem volume, então em uma primeira sessão a gente coloca aí 1 ml de ácido hialurônico, né? E aí depois vem em 30 dias mais 1 ml e depois em 30 mais 1 ml, né? Em alguns casos a gente consegue colocar 2 e em 30 dias mais 1 ml para dar um total de 3 ml, né? Mas na maioria das vezes eu gosto de fazer uma e intercalando e fazendo devagarinho aos poucos para que também esse paciente que não tinha nada de volume aí se vê com uma boca grande, porque assim, até mesmo explicando muito em consulta, eu vejo que o preenchimento labial é um dos procedimentos que mais a gente assim, ai meu Deus, o que a doutora fez aqui, né? Porque tem o edema, né? Como é uma extremidade, então tem toda a questão da circulação sanguínea, o lábio é muito sensível em si, né? Realmente. Então, assim, coloca 1 ml e aumenta um pouquinho o volume depois por conta dessa cicatrização do nosso corpo mesmo, que aí manda células de defesa e acaba tendo esse volume, né? É normal. E aí o paciente se vê meio estranho, fala, meu Deus. Eu não queria tudo isso de boca. Não, mas espera aí, não queria são os tudo. ml todos. Isso. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, menos é mais. Mesmo com todos esses cuidados, a gente acaba observando que algumas pessoas falam, fulana fez, o preenchimento não ficou legal. Mas é que muitas vezes viu esse lábio no processo de cicatrização e não consegue entender que não é o resultado final realmente, né? Então, tudo isso precisa ser muito conversado em consulta. Eu sempre
friso muito a importância da consulta de avaliação, né? Porque é na consulta de avaliação que a gente monta um protocolo específico para cada paciente, porque não é uma receita de bolo, né? Cada um tem a sua... Cada um tem uma particularidade, então a gente precisa avaliar de forma individual, né? E às vezes chega alguém que fala, olha, eu quero mudar completamente. E aí você fala, não, peraí, vamos com calma, porque a harmonização é para harmonizar, não é modificar geral e a pessoa perder, vamos dizer, a identidade familiar, que você passa na rua, você vê, mas essa moça, ela era filha. Não, ela é filha, porque ela não parece mais. Né? Existem alguns pacientes assim que a gente até tem que falar, não, vamos devagar, né? Tem alguns pacientes que chegam e já, eu quero fazer tudo de uma vez, tudo... agora. Então a gente Olha, eu estou indo para uma festa, eu passei aqui, então você dá uma ajeitada. Tem alguns pacientes que são bem imediatistas, assim, já querem o resultado logo. Mas os procedimentos faciais, principalmente, né? Eles exigem um processo de cicatrização, pode ficar roxinho, né? Porque é muito sensível. É muito sensível, né? Então precisa ter todo um cronograma e fazer com antecedência, né? Aos poucos. Então, ser bem conversado isso entre o profissional e o paciente, né? Certo. Coloca a foto para nós, que a doutora Cristiele também vai avaliar conosco aqui. Eu quero agradecer o pessoal que está entrando aqui para nos assistir. Queridos, Laudiceia, a gente já fala aqui com você, Laudiceia. Obrigada, minha querida. E falem para nós como é que está o som, viu? A gente quer passar, quer que chegue para você o melhor som, tá bom? Vamos lá. Essa é a foto. Esse é o cantor Lucas Luco. Sentiu a sua autoestima abalada quando não conseguiu enxergar seus traços após uma harmonização facial e resolveu reverter o procedimento. Doutora Cristiele, é comum isso acontecer em pacientes, buscar uma harmonização e depois ter problemas em se reconhecer? Quando é feito como foi feito no Lucas Luco, né? Aí foi uma quantidade grande de ml de ácido hialurônico. Então, o paciente perde a identidade. Então, ele se olha no espelho e ele fala, não, né? Não é mais eu, né? Foi feito tudo de uma vez, é isso? Foi tudo de uma vez, no caso dele. E assim, o Lucas Luco é um caso que eu sempre friso muito que é importante o paciente estar preparado psicologicamente para realizar o procedimento, né? Certo. Porque muitas vezes eu já tive casos de paciente que chegou lá, realizou o procedimento e quando levantou-se, olhou no espelho e falou, uau, eu fiquei feia, não fiquei legal, achei que ia levantar daqui uma Barbie, uma Angelina Jolie. Porque ela criou na cabeça dela que já ia ficar certinho. Então, muitas vezes isso precisa ser trabalhado até no paciente antes, né, de ele vir. E o caso aqui do Lucas Luco foi feito tudo de uma vez. Então, ele mudou bastante. Não ficou feio. Eu não acho eu assim acho que nem tem como o Lucas Luco ficar feio, né? Ficou legal a harmonização dele. Mas ele não se reconheceu mais. Então, por isso é muito importante ir fazendo aos poucos, não fazer tudo de uma vez, né? Que aí vai acostumando, muda uma coisinha aqui, ali, porque a gente sempre tem algumas coisas que quer mudar, quer melhorar, né? E com a harmonização facial, isso é possível. Mas, aos poucos, né? Eu como profissional, minha conduta eu não gosto de fazer tudo de uma vez, até mesmo pela compressão vascular, então a gente tem que ter todo esse cuidado, mas isso é muito de um profissional para outro, né? E eu respeito essa ideia também, mas tem que ser conversado com o paciente. Ele já não estava legal, né? Ele já estava passando por depressão, né? Isso. Porque ele já, na verdade, ele já tinha colocado para todo mundo, os seguidores, o público dele, que ele não estava bem. Então, e aí acontece essa harmonização de uma vez só. Né? E realmente ele não se reconheceu ali, né?
Laudiceia, minha querida, boa noite. Cris, é um prazer estar aqui novamente. Prazer nosso, querida. Muito obrigada. Muito importante o assunto de hoje. Assim como os outros, recebemos conhecimentos muito importantes para a nossa autoestima, nosso bem-estar e vida. É isso aí, Laudiceia. Obrigada, querida. Dá para baixar um pouquinho, Felipe, o nosso ganho aqui? Diminuir só um pouquinho o nosso ganho, que eu tô ouvindo muito alto. Muito obrigada. Vamos de música de novo? Vamos lá? Vamos de sambinha? Hey! Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Simbora, Cristiane! Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. É, aqui a gente faz sambinha, aqui a gente faz moda de viola, ópera, viu? Vamos lá, voltando, vamos para o nosso patrocínio. Solta aí o VT da Casa Decor, Felipão. Olha só que a Casa Decor traz para você. Pisos laminados super resistentes. Para você que tem pets, que quer colocar laminado na cozinha, fale com a Casa Decor, que tem uma linha completa de laminados para todos os ambientes da sua casa. E o acabamento, olha só, acabamento impecável. Então, pensou em laminados altamente resistentes? É claro, pensou em Casa Decor. A Casa Decor também está no Instagram, no Facebook, @decor_casa com Z. Vamos chamar também a nossa correspondente internacional, Ana Ribeiro. Boa noite, minha querida. Como é que é a harmonização aí em Portugal? Fala pra gente. Boa noite, Cris. Boa noite, internautas e ouvintes da Rádio Jornal São Miguel. Tudo bem? Olha, Cris, eu vou te falar uma coisa. A harmonização facial. Ninguém fala disso aqui. As mulheres aqui em Portugal, elas são, eu diria, são estilosas na maneira de se vestir. Elas têm um estilo diferente, usa-se muito casaco, usa-se muito, mesmo no verão, usa-se roupas sempre muito largas, muito cachecol, muito chale, muitos acessórios que tornam a pessoa elegante, mesmo no verão, né? Mas em termos de estética, de perfeição, de rosto, de cabelos, de unhas, menos ainda a tal da harmonização facial que está se falando tanto aí no Brasil, tá? Então aqui as mulheres, elas são, sim, preocupadas em termos de estética, mas sem dependência, sem os rigores que tá se acostumados aí, tá? Então, em geral, as mulheres são magras, pouquíssimas são as mais cheinhas, mais fortinhas. Os cabelos não são altamente produzidos e nem tingidos como se via no Brasil. Manicures e pedicures fazem as tais unhas de gel, mas assim, é uma coisa muito sutil, muito leve, não é com essa dependência que os trópicos exigem. Eu acho que tem a ver com a temperatura, com a necessidade que as mulheres do Brasil
tem, que elas expõem mais o corpo por causa do calor, etc. Então usam roupas mais sensuais, e corpo e rosto e cabelo tem que estar sempre muito harmonizado, tem que estar sempre muito alinhado. Aqui não se preocupa com isso. Pelo contrário, o que no Brasil há anos entrou em desuso, que é o fumar, muito pouca gente fuma. Aqui as mulheres fumam e fumam muito, 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 muito. Isso as deixa envelhecidas, com a pele mais prejudicada, e no entanto, elas estão aí mais preocupadas em manter o vício do que a beleza e o viço da pele. Então, por aqui não se fala de harmonização facial, tá bom? Para vocês, um beijo, um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Pois é. O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial em cirurgias plásticas, tendo como queridinha, claro, a harmonização facial que veio aí para melhorar, né? Ainda tô sentindo um ganho aqui. Dá para diminuir esse ganho? Isso. Tá bom aí para vocês? Aqui nos fale, Fábio Matos, saudações, abraço, meu querido Cili Sartocilienica, boa noite, ótimo tema, Unice Lázeres. Boa noite, Cris, muito importante o assunto de hoje, parabéns, muito obrigada, minha querida Unice, obrigada a vocês que estão conosco, viu? Como fazer uma harmonização facial sem gastar muito? Você sabe que a gente sempre pensa nisso, né? Tá, vamos lá. A gente sabe que a gente precisa encontrar profissionais bons, capacitados, senão dá o resultado que a gente vai ver daqui um pouquinho, né? Então, mas também a gente pensa, e aí? Dá para gastar o mínimo possível? Assim, existem procedimentos mais baratos? O que você me fala disso? Os procedimentos, por exemplo, harmonizar uma face, né? Não consiste em uma grande quantidade, muitas vezes, de produto, né? Eu sempre falo assim que hoje mesmo à tarde, né, eu harmonizei uma face de uma mulher que já era muito bonita, né, com apenas 2 ml de ácido hialurônico, né? Então, muitas vezes, somente preencher um lábio, a gente harmoniza uma face, deixa a paciente mais bonita. Olha só, né? Que interessante, porque a gente sempre pensa que a gente vai gastar pra caramba. Tipo assim, você não vai sair com menos de 5 mil, 6 mil, 7, 10 mil lá. Sim. O que não é, então? Muitas vezes, não. Né? Acontece? Acontece. Por exemplo, o caso aí do Lucas Luco, foi usado uma grande quantidade de ml, né? Então, claro, até mais que 10 mil reais ele chegou a gastar, né? Depende do profissional que ele vai, né? Acaba sendo esses valores. Mas assim, hoje à tarde fiz a rinomodelação e um preenchimento labial. Não deixa de ser uma harmonização facial, né? Porque eu corrigi na paciente o que incomodava ela e para ela se sentiu harmônica, se sentiu mais bonita. E nesse caso, qual o valor? No caso dessa paciente hoje, ficou R$ 1.900, fez nariz e boca. Então, viu, gente, dá para gastar menos que 5 mil. Tá? Dá sim, muitos casos, né? E assim, né, tudo a gente parcela, hoje em dia tem essa facilidade, né? Verdade. Então o paciente, e também pode escolher, por exemplo, eu sugeri para ela que fizesse 2 ml, né? Mas ela poderia ter feito uma agora e daqui 3 meses a outra, nada impede que seja assim feito, né? Quanto tempo dura, doutora? Por exemplo, depende um lábio. 10 a 18 meses, né? O que a gente observa em clínica, né? Mas alguns lugares na face acaba tendo uma absorção maior, né? Então, a rinomodelação, por exemplo, eu sempre indico que os meus pacientes venham a cada 6 meses realizar uma manutenção. Não quer vir em 6 meses, não tem problema. Não vai
embora tudo, não vai absorver tudo. Mas é uma manutenção, né? Eu falo assim, você não vai na academia todo dia para que tenha um resultado legal? Então é aí a academia da harmonização facial, do ácido hialurônico, dos bioestimuladores de colágeno, né? Então hoje assim, essa questão de passar valores muito pelo Instagram, Facebook, acaba nos impedindo muito de fazer isso, né? Primeiro porque os conselhos, né? O meu conselho de biomedicina aí não permite que a gente faça isso, né? E também não é receita de bolo, como eu já falei anteriormente, né? Alguns casos a gente precisa 2, outras 10, né? Então eu já tive um paciente masculino para definir mandíbula, por exemplo, precisei usar 9 ml, né? É bastante produto, mas eu não consigo sem eu ver, sem eu analisar o quanto eu preciso pôr. Agora a gente faz aí, tem essas consultas online que aí eu consigo, né, passar uma média de valores, né? Mas realmente o ideal é que o paciente venha aí em consultório, eu monte um protocolo específico para ele, né? Mas assim, fios de PDO, bioestimuladores de colágeno, tudo isso pode usar para harmonizar uma face. Não, a gente não se prende somente ao ácido hialurônico, né? Aos preenchedores, no caso, né? Que aí o Lucas Luco, por exemplo, fez somente com ácido hialurônico, né? Os bioestimuladores também podem harmonizar uma face, pode fazer um lifting facial, estímulo de colágeno. Então, depende muito do que é o procedimento indicado, será o valor, né? Certo. E a manutenção normalmente, por exemplo, não é o mesmo valor quando a pessoa vem para realizar pela primeira vez. A manutenção tem um valor aí de manutenção, vamos dizer, não. Não, daí é o mesmo valor. Porque assim, é usado. O que eu gosto de explicar sempre. O paciente veio, fez 2 ml de ácido hialurônico, né? Se ele vir de novo comigo, em 10 meses, não vai mais precisar 2 ml. De repente, com 1 ml, eu consigo fazer de novo o que eu fiz com 2. Certo. Então, aí sim, acaba gastando menos, né? Eu sempre explico isso em consulta para os meus pacientes. Manutenção, né? É a academia do ácido hialurônico, da harmonização. É isso aí, né? Se faz manutenção, gasta menos. Agora, por exemplo, o Botox, né? Que é para eliminar linhas de expressão em terço superior. Os olhos, a ruguinha do bravo, essas ruguinhas do assustado aqui na testa. O Botox, sim, é a durabilidade de 4 a 6 meses, por exemplo, né? Então, certo. Deu 4 a 6 meses, o músculo vai começar a fazer o movimento novamente e vai ter a linha de expressão, né? Então, esse sempre será o mesmo valor, a não ser que tenha o reajuste interno dos valores dos procedimentos. Mas, assim, não tem como eu usar menos unidades, né? Esse valor para o Botox é fixo, não é como o ácido hialurônico que usa menos produto, né? Aí é mais padrão o Botox, né? Não pode ser usado também, eu estava olhando, pode ser usado gordura do próprio corpo? A gordura do próprio corpo seria então nos casos quando os cirurgiões plásticos, né, fazem os procedimentos de lipo, né, lipoescultura. Então, remove, né, é feito todo um preparo dessa gordura e aí sim colocado. Tá. Em questão de harmonização facial, as pessoas não procuram, ou mesmo os profissionais não procuram usar. Não, em consultório, eu, no meu caso, somente com ácido hialurônico, enfim, fios de PDO. O caso de gordura mesmo é somente cirurgião plástico que faz a lipo, prepara, e aí sim, alguns fazem isso. Não são todos, assim, a gente, como eu atendo muita gente, então às vezes acaba, eu coloquei um dia gordurinha aqui, quando eu fiz o meu peito, o doutor lipou aqui, axila, né, essa gordurinha. Que bom, já pega uma gordura daqui que tem bastante, você já coloca no lugar que tem menos. Bom isso. É isso aí. Alguns profissionais fazem, né? Então, é possível sim. E fica muito bom, sabe? Durabilidade, fica bem natural, fica bem legal, né? É possível fazer sim, mas isso somente em centro cirúrgico aí. Tem que ter todo um preparo por conta da contaminação, né? Então tem que ter esse cuidado. Né? Tá certo.
Vamos lá, então, a Jerusa também. Querida Jerusa, boa noite. Eu tô te devendo uma música, né, Jerusa? Vamos fazer sim, viu? Vamos lá, encontrar equilíbrio no rosto às vezes não sai como o esperado. Já prepara a foto para nós aí? O excesso ou a má administração do produto pode causar desequilíbrio nas características faciais. Coloca para nós ali, Felipão. Batizado como cirurgião do medo, deformou vários rostos com a substância PMMA, doutora Cristiane. O que é essa substância e se é possível a reversão nesses casos? Sim, a reversão nesses casos é possível com cirurgia somente. Diferente do ácido hialurônico, dos bioestimuladores de colágeno, que a gente tem o Radiesse e o Lancet, que a gente pode também volumizar, né? O PMMA, ele é um preenchedor permanente, né? Eu sempre brinco assim, é uma bomba relógio, né? Deu certo, deu, né? Agora, não ficou bom igual o caso da imagem desse moço. E aí, o que vai fazer? O ácido hialurônico, nós temos a hialuronidase, que é um antídoto que ela dissolve o ácido hialurônico, né? Certo. O PMMA, a gente não tem isso. Então, o que que acontece? Vai preencher um lábio, hoje não dura mais tanto como antigamente, né? Há pouco tempo atrás, eu atendi uma paciente que fez preenchimento labial há 15 anos atrás. Com esse produto? Com essa substância, com o PMMA. É muito palpável, a gente como profissional consegue sentir quando é ácido hialurônico e quando é o PMMA. É bem diferente, né? A sensação, né, o tato é diferente. Então, ela fez, eu falei, nossa, que bom, ficou bonito, né? Mas que se bom. tivesse ficado feio, né? Aí não tem o que fazer. E o PMMA, ele tem algo muito particular, assim, que ele não aceita outras substâncias. Se, por exemplo, eu precisasse corrigir o lábio dessa paciente, não pode. Dá uma rejeição, alguma coisa assim? Dá rejeição e corre-se o risco de dar necrose local, né? Tem profissionais, por exemplo, um caso bem legal aqui de falar, da Gretchen, né? Sim. Que tem um dentista que eu admiro muito, ele assim. Ele harmonizou a face dela, ela tinha PMMA antigo e ele harmonizou. Mas isso tudo guiado com né, ecografia, para visualizar, porque é possível ver, né? Ele fica mais calcificado, ele fica diferente. Então, aonde tinha o PMMA, ele não chegava com a cânula. Aonde tinha o PMMA, não chegava com a agulha, né? Para não encostar. Porque o que pode acontecer? O corpo é como se fosse que encapsula, né, o PMMA. Então, cria uma proteção. E aí você rompe essa proteção. Então, de novo, é um corpo estranho. Como se fosse assim, né? Então, com a cirurgia, o que o médico faz? Ele vai anestesiar, né, todo o paciente aí e vai remover com o bisturi, fazer a remoção. Ele consegue remover essa substância PMMA. Com cirurgia, com muito No caso cuidado. daquelas pessoas que ficaram deformadas, consegue remover. Precisa ter um profissional, né, super capacitado para poder arrumar, não vou falar besteira, mas arrumar a do outro, né? Isso. E assim, que profissional que vai querer fazer? Né? Então, eu sempre falo assim... Então quer dizer que essas pessoas, provavelmente que fiquem assim? Nossa, olha... É porque assim, que profissional vai querer? Porque é um problema, quem vai responder quem? Quem mexeu por último, né? Esse suposto médico, ele teve, acho que se eu não me engano, são 15 processos. Deformou, assim, essas pessoas. Eu peguei, assim, o que mais aparecia, né, para a gente poder falar sobre isso. Mas isso é muito triste, né? E assim, muitos pacientes realizam o preenchimento, a harmonização com o metacrilato, que é o PMMA, sem saber o que é, né? Quer dizer, o profissional, ele precisa falar sobre isso. Falar, olha, a substância que eu vou usar é tal. Então, nesse caso, as pessoas que fazem, muitas vezes não falam. Os profissionais não falam. Eu conheço
muitos colegas dentistas, enfim, que fazem o preenchimento com o metacrilato, né? Aos poucos, devagarinho, né? Mas ela dá a opção, né? Ó, tenho esse aqui que é mais permanente. barato? Não. Ou não é por isso? Não é por isso. Por ser permanente. Por conta da durabilidade. Por exemplo, para assim, sempre, né? É para sempre. Meu Deus. Né? Então, assim, eu vou vender um lábio, por exemplo, que dura 2 anos, vamos colocar assim uma média, ou um que dura a vida inteira. Muitas vezes o paciente que não entende, que é leigo, vai preferir fazer um que dura a vida toda, né? E muitas vezes não é pelo preço, é por conta da durabilidade, né? Tipo, eu nunca mais vou precisar preencher minha boca, né? Chegou, então, já chegou algum paciente e falou, não, eu quero que seja aquele produto que dura a vida inteira? Não, eu acho que, eu nunca atendi um paciente que pediu assim, eu acho que porque eu falo muito do uso do PMMA, né? Aham. Porque assim, por que trabalhar com algo que meu ponto de vista profissional, né? E quem sou eu aqui para dizer o que um pode e o que não pode, certo, né? Mas por que trabalhar com algo que não tem um antídoto, que não vai ter a reabsorção do corpo, sendo que a gente tem N formas de trabalhar que tem essa absorção, certo, né? Então, eu acredito que como eu exponho muito isso e um fala para o outro, eu não tenho esse tipo de paciente, né? Porque pessoas se ligam a pessoas e de repente já ouve falar que eu não gosto, que eu não faço, então não vem, né? Certo. Mas eu conheço, assim, mulheres que fizeram bumbum, que fizeram a face, que ficaram lindas, né? Mas é aquela coisa. Existe o risco muito grande. E assim, ó, não é um risco imediato, né? Eu tenho uma paciente que ela fez no nariz e ela fala assim, tem dias que tá lindo meu nariz, mas tem dias que tá inchado, que fica vermelho. Então isso pode acontecer também. Olha só. Né? Então tem que ter muito cuidado. E assim, aos ouvintes aí, né, quem está nos assistindo, sempre perguntar para o profissional, né, o que você vai usar em mim, né? Eu acho que é de direito do paciente saber, né? Sem dúvida. É ácido hialurônico ou é o Radiesse, né? A gente fala aí Radiesse, mas é hidroxiapatita de cálcio. Explica aí para nós, porque realmente... a gente acaba falando aí a marca que usa, né? Enfim, mas o Radiesse é a base de hidroxiapatita de cálcio, né? Ela é um bioestimulador de colágeno, mas se usado de forma pura, digamos, sem fazer a diluição, ela volumiza também, né? Eu gosto bastante de usar para a região de mandíbula, para a região de mento, que aí, como é uma região que a gente movimenta muito, né? O ácido hialurônico acaba absorvendo mais. E assim, um paciente para fazer o preenchimento de mandíbula com menos de 4 ml não faz, né? Então acaba aí voltando bastante no valor, né? Uhum. Então eu sempre dou opção para o paciente. Eu tenho essa opção e eu tenho essa. A opção com o Radiesse, o valor é mais alto, né? Mas também ele dura mais, de 2 a 3 anos, certo, né? Assim, com coisas que você fosse fazer com ácido hialurônico, teria que fazer uma manutenção a cada 6, 10 meses. Com o Radiesse você vai fazer 1 ano e meio, uma manutenção, né? Certo. Então eu dou opção para o paciente, é a escolha dele. Ok. Vamos de patrocínio. Cílio Sartor. A maquiagem ajuda a transmitir a personalidade e revela a forma que queremos nos apresentar ao mundo. E é por isso que a Cílio Sartor está conosco nas makes e nos penteados, todos os programas. O espaço Cílio Sartor oferece curso de automaquiagem, porque aprender a se maquiar influencia na confiança da mulher. Então, a Cílio Sartor também está no Instagram e no Facebook, @Cílio Sartor Makeup. Chafique, vamos das mais polêmicas, solta para nós aí, Felipão. Boa noite, Chafique Eide. Atitude. Atitude só existem duas, a do bem e a do mal. Quando a pessoa tem uma atitude do bem, você quer ficar próximo, você quer compartilhar dessa atitude. E quando ela tem uma atitude do mal? Eu, sinceramente, julgo as pessoas pelas suas atitudes.
Vou lhe falar de uma certa pessoa chamada Bill Gates, que todos devem conhecer. E Bill Gates é classificado como o homem da revolução tecnológica, mas eu daria 3 títulos para ele: o homem do tempo, vidente e, por que não, sem querer exagerar, Deus. Ele é vidente porque uma pessoa que previne e prevê a questão da Covid-19 há 7 anos atrás só pode ser vidente. E não só previne, como executa e faz compras na África de 7,5 milhões de metros quadrados para construir e desenvolver centros tecnológicos para a vacina. E por que homem do tempo? Porque ele levantou a causa agora da questão do aquecimento global, que muitos cientistas e biólogos classificam como uma fake news. E qual foi a ideia dele? Escurecer o sol. Com isso, ele acha que resolveria o problema do aquecimento global sem prever o que poderia acontecer. Agora, por que eu digo que ele é semideus? Porque a última pérola que ele soltou foi que está desenvolvendo um programa de inteligência artificial para conversar com as pessoas, os entes queridos que já morreram. No mínimo, são atitudes intrigantes. Mais intrigante mesmo é a atitude da ex-mulher dele, uma senhora que vem tentando separação há mais de 10 anos e não conseguiu. E finalmente parece que o ano passado ela conseguiu a tão desejada separação. E qual foi a atitude dela e dos filhos? Foram fazer uma festa numa ilha e não convidaram Bill Gates. E você, ouvinte e internauta da Rádio Jornal de São Miguel, o que você acha disso? Um abraço e até a próxima semana. Chafiqueide, meu querido, sempre afiado. Bill Gates, o homem mais rico do mundo, diz ser um homem de fé e que faz muito sentido acreditar em Deus. Coloca para nós a terceira foto de Rachel Napier. Ela estava participando de uma festa do Botox, um evento bastante realizado em países europeus, quando decidiu passar pelo procedimento. O que ela não esperava era este resultado, doutora Cristiele. O caso dela aconteceu que fez então aí a volumização do lábio, né? É bem provável que tenha tido uma reação? Ela teve uma reação alérgica, né? E deu esse edema aí todo, né? Então, alguns casos pode acontecer. É uma má também? É má administração do... Não. Pode ser que sim, né? A gente não sabe como foi feita a asepsia, né? Como foi feita a higienização para realizar o procedimento. Se eu não me engano, eu ouvi algo sobre ter tocado em alguma artéria, isso? No caso dela, sim, né? Aí o caso dela comprometeu vascularização, que pode acontecer. O caso dela, se não medicado rapidamente, não fazer a reversão num caso assim, pode evoluir para uma necrose, né? Até tem mais imagens dela que teve, né? Ela iniciou um processo de necrose, né? Então, o caso dela em específico foi um comprometimento da circulação sanguínea local, né? Provavelmente até pelas marquinhas de entrar e sair a agulha, a gente consegue observar que Coloca para nós de novo, por favor, Felipe. Que foi feito com agulha, né? 95% dos procedimentos de preenchimento labial eu faço com cânula, né? É um pouco mais difícil de se trabalhar, né, para o profissional, por conta da precisão da volumização. A cânula é mais grande e não tem ponta, né? Certo. Pode acontecer, mesmo com a cânula, pegar algum vasinho importante e acontecer, isso aí, mas é muito mais difícil, né? O caso dela, eu acredito que, além de ter pegado aí um vaso
bem importante que faz a irrigação sanguínea aí no local, ela também teve uma reação alérgica ao produto, né? E aí como que o profissional que fez ia saber que ela ia ter essa reação? E existe a possibilidade de fazer exames antes para que veja se a pessoa tem essa reação ou não? Como é que funciona isso? Não, exame não. Né? O que pode se fazer se o paciente chega aí no consultório e já fala assim, eu tenho alergia de tudo. Um bichinho me pica, eu já vou parar no hospital. Então, esse paciente você tem que ir alerta, né? Aí, então, o que é possível fazer? Introduzir, né, em áreas mais sensíveis do corpo, né, uma pequena porção do produto, né? Verificar se o paciente é alérgico ou não. Mas também não nos dá 100% de eficácia. Não é que eu fiz o teste que não vai ter alergia. Certo. Porque os processos alérgicos, alguns deles, pode ser que em um primeiro contato tu não tenha alergia. Né? Certo. Aí teu corpo... Às vezes pela quantidade colocada. Quantidade, exatamente. Acaba dando a reação maior. Aí pode ser que em um segundo contato tenha reação alérgica, né? Então pode acontecer, né? Mas aí é o que? Erro do profissional? Não, necessariamente, né? Porque ele não tinha como saber que isso o paciente é colocado, por exemplo, na primeira vez que a pessoa vai, enfim, é colocado para a pessoa, olha, você é alérgica, a pessoa, não, eu não sei. Sim, em consulta, né? Eu sempre faço a anamnese de todos os pacientes. Certo. Inclusive, agora a gente está aí após essa pandemia, então tudo é muito recente. Tudo é muita novidade referente ao Covid, certo. Né? Então, até mesmo antes de fazer o procedimento no paciente, eu pergunto, fez vacina? Teve Covid? Né? Isso influencia? Influencia. Eu tive uma paciente... Olha isso, gente, prestem atenção, tá? Influencia, sim. Eu tive uma paciente que ela realiza Botox comigo há muito tempo, né? Desde que eu tenho consultório. E o Botox dela sempre durava 10, 11 meses, até eu falava, você não me dá lucro, porque você só vem aqui cada 10, 11 meses, né? Mas claro, a gente fica feliz que o paciente sempre tá ali, não fazia Botox, mas vinha e realizava outros procedimentos, né? E aí, ela fez o Botox em novembro, em fevereiro, início de fevereiro, mandou mensagem, falou assim, o meu Botox já foi embora, tão estranho, você usou mesmo? Porque sempre durou, né? Ela entrou em contato com a clínica e relatou isso. Aí eu perguntei para a paciente, teve Covid? Não, não tive Covid. Eu falei, não, mas é muito estranho. Alguém perto de você teve Covid? Sim, aqui meus parentes tiveram, mas eu não tive sintomas nenhum. Eu não tive, né? Aí eu falei, não, então vai realizar o exame, que tem como realizar o exame para ver se você teve o Covid. Exatamente, né? exatamente. Se você já criou anticorpos, enfim. Aí ela fez, ela mandou o resultado, falou, não acredito, eu não senti nada, né? E eu positivei, tive o resultado que eu tive o Covid, sim, né? Então, ela foi um caso que assim, até compartilhei com os meus colegas biomédicos para que todos ficassem atentos que pode acontecer, né? Porque ela era uma paciente minha que o Botox durava muito e durou 4 meses somente, né? Dela, agora eu vou ficar sem Botox. Aí você tinha que me fazer de novo. Falei, não, eu não tenho culpa que você pegou Covid não, né? Mas eu falei, vem aí, vamos fazer de novo. Aí agora vai durar. Então, tem muita relação. Até medicação que o paciente toma, por exemplo, do Botox, paciente que malha muito. Exatamente isso. O paciente que malha muito, o Botox vai embora mais rápido. Eu falo assim, tem uma absorção mais rápida, né? Por conta que, primeiro, não tem muita gordura corporal, né? Que acaba nos dando uma estrutura também, né? Então, e depois porque faz muita força sempre, então sempre está ali forçando esse músculo e acaba voltando com mais rapidez do que um outro paciente que não malha, né? Tem muito
fator genético, o tanto que o paciente toma de água. Então, lábio, por exemplo, eu falo assim que um simples gloss, né, que faça a hidratação labial, até auxilia também na durabilidade do preenchimento, da volumização, né? Olha só. Então, tem que usar, a gente tem que hidratar o lábio, tem que hidratar a pele, tem que tomar água. Muitas pessoas esquecem bastante de tomar água, Exatamente. né? Então, Tudo isso influencia. tudo isso influencia na durabilidade, né? E essa questão da alergia aí que a gente estava falando antes, muitas vezes os pacientes, eu pergunto, você tem alergia a alguma medicação? Não sei. Já teve alguma alergia? Acho que não, né? Então, o paciente, no momento da consulta, na hora da anamnese, ele me relata isso, ele assina isso, né? Certo. Então, ele se responsabiliza dessa resposta. Não, sim, não sei, né? Então, o paciente que sempre tem que passar muito isso para o profissional, porque tem que ter cuidado, né? O caso dela aí era uma festa do Botox, Festa do Botox, Festa que do acontece Botox. muito nos países europeus. Então, mas você imagina como é. Então, a pensa no festa shopping, do todo mundo Botox. fazendo Botox. Vai saber se todos são licenciados a fazer. A higienização do local, né? A troca do material, né? Se é contaminado ou não. Então, tudo isso pode ter influenciado. Aí, assim, tá errado quem? O profissional, que às vezes não fez a higienização, ou não, ou ela Ou que aceitou ir a um evento que não tinha a possibilidade de oferecer, né, toda uma higiene para então, isso. E aí ocorre isso aí, ó. E o paciente, se não corre para um hospital para realizar a medicação correta, tem paciente que desenvolve uma alergia e pode ter até um edema de glote, Nossa. né? Virar algo mais grave. Sério, né? E eu ia falar exatamente sobre os exercícios. Quais exercícios são proibidos nas primeiras semanas do procedimento? É claro que boxe não dá para você fazer, né? Você vai fazer um preenchimento labial, para onde que vai esse preenchimento? Então, assim, eu tenho até pacientes que malham muito, né? São aí viciados em atividade física, né? Falam, ó, não pode fazer atividade física 72 horas. Ah, eu não acredito. Já tem uns que falam assim, graças a Deus, vou falar pro personal que você que não deixou eu ir fazer atividade física. É uma desculpa, vai. Desculpa, né? Não, mas é sério, né? Acho que tem exercício realmente que não pode ser. Não, mas realmente, por exemplo, o fio de PDO, né? Tem que aguardar aí no mínimo uns 10 dias para ir fazer uma atividade física, tipo um boxe, por exemplo. É o mínimo, né? Até assim, nem é algo que eu friso muito que o paciente não vai nem conseguir ir, né? Porque o fio de PDO, por exemplo, ele fica doidinho. Então, o paciente sente se forçar, fazer um exercício, por exemplo, um boxe, né? Vai ter esse cuidado, né? Vai ter que ter esse cuidado, né? Agora, assim, o Botox, eu sempre peço somente 24 horas para ter o cuidado, porque é algo mais tranquilo local. Não abaixar a cabeça 4 horas, não fazer muito esforço 4 horas e atividade física 24. Então, cada procedimento exige um tempo de cuidado, né? E isso é muito importante que o paciente respeite isso, porque, por exemplo, preenchimento labial, não pode tomar chimarrão. Ai, mas eu não posso mesmo tomar chimarrão? Não pode ficar... Não, né? Porque vai esquentar, né? Principalmente no dia, né? Agora, assim, acordou no outro dia, acordou bem, acordou com só um pouquinho, um leve edema, que é o inchaço, né? Um leve edema, pouca dor. Então, pode tomar o chimarrão. Tem gente que não consegue ficar sem tomar chimarrão, né? Dá dor de cabeça, dá não sei o quê. Então, que nem café, né? É que nem café. Então, aí, em alguns casos, eu libero, assim. Mas eu sempre falo, primeiro, entre em contato com a secretária, que ela vai me perguntar se pode ou não pode, né? Certo. Não pode desrespeitar, assim, essa conduta e tem que fazer certinho para que a gente tenha um resultado... Recuperação, ótima recuperação. Isso. Tá certo. Uhum. Eu tenho o meu querido W. Cheron, Olhos de Águia. Esse querido é lá de São Paulo. É o Cheron. Eu trabalhei com ele um tempo no programa dele. Maravilhoso. Obrigada, Cheron. Obrigada por estar conosco aqui, viu?
Oswaldo Berengues. Cris, receba meus parabéns pelo programa. Meu querido Oswaldo também, lá de São Paulo. Os conteúdos necessários para a maior orientação e educação em vários segmentos da vida. Muito obrigada, viu, querido? Um grande beijo. Vitor, excelente profissional. Querido, aqui, ó. Vitor, meu pacientinho lindo. Obrigada, Vitor. Querido. Vamos de patrocínio, solta o VT da Jane Massoterapeuta. Solta lá para nós. Olha o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece. É isso aí. Esse é o espaço Jane Massoterapeuta. Doutora Cristiane, existem riscos envolvidos? Claro que a gente está falando em todo esse tempo aí, tanto no ato do procedimento como nos resultados. E qual a sua orientação diante desses cuidados que a gente já estava falando, né, sobre essas orientações? Para os nossos ouvintes e internautas, a busca por um bom profissional, né? Você realmente buscar bons profissionais para ter bons resultados e toda a parte da recuperação que é importante. Sim, riscos sempre tem, né? Eu sempre friso muito que é muito importante que o profissional tenha um conhecimento de anatomia, né? É muito importante isso. Claro que não livra de erros, né? Mas a probabilidade de acertar é maior, né? Quando se tem um conhecimento de anatomia. Ou de consertar, vamos se dizer assim. Né? E algo que é muito importante, assim, que risco todos nós corremos quando a gente realiza algum procedimento invasivo, né? Mas o que eu prezo muito é que o profissional que realiza o procedimento invasivo, ele saiba como tratar uma intercorrência, né? Então, assim, não é simplesmente aplicar um botox. Eu, inclusive, já tive erros, né? Por conta da minha aplicação, não sei, a gente manda o paciente cuidar quando vai para casa, mas quando ele sai dos meus olhos, eu não sei mais o que ele faz, né? Então, assim, eu sempre questiono o paciente, você fez como eu pedi? Ah, eu fiz. Aí depois outro conta assim, ela não estava mais com o curativinho que você colocou. Não sei o quê. Então, assim, mesmo que ocorra o erro, é muito importante que o profissional que realize saiba como reverter, né? Exatamente. Ou dê todo o amparo que o paciente precisa, né? Precisa ir para um especialista ou para outro profissional, vai junto, né? Tem que dar essa assistência para o paciente. Acompanhar, né? Mas, assim, o paciente se sentir confiante com o profissional, é importante também que o profissional passe essa segurança, né, para o paciente. Então, explicar tudo o que pode acontecer, porque, assim, quando tu não fala, né, o paciente ele é leigo, ele não sabe, né? Ele vai achar que, tipo, meu Deus, inchou um pouco a boca dele, ou a pontinha do nariz está doendo um pouquinho, né? Eu sempre falo, tá doendo quanto? De 0 a 10, quanto tá doendo? Então, com essa resposta do paciente, a gente consegue mensurar se é tipo um medo dele ou se realmente está doendo, né? Certo. Aí tudo tem que ser revertido, né? O paciente vem até o consultório, né? Hoje tudo, o que eu realizo, por exemplo, na clínica, tem o que tratar, tem como reverter se algo der errado. Certo.
A importância de saber fazer essa reversão. É por isso de procurar ótimos e bons profissionais. Né? Sim. Bom, nós já temos então no Instagram, né, o @ doutora Cristielis Babo. Lá no Instagram vocês me encontram como @ doutora Cristielis Babo. Esse é o meu perfil profissional, né? E também tem o @clinicabil_missal, né? Que aí é o perfil da clínica, que lá também a gente coloca muita coisa legal, né? O antes e o depois. Antes e depois, tem tudo para acompanhar lá. No perfil da clínica também, os ouvintes aí, quem acessar vai conseguir verificar lá que a gente tem mais profissionais que atendem lá na minha clínica, né? Temos nutricionista, né, esteticista, designer de sobrancelhas, tem uma que faz micropigmentação. Então lá vai conseguir ver bastante novidade, acompanhar o nosso trabalho lá. Tá certo. Mas o meu perfil profissional, então, lá que eu posto bastante coisa legal, que estou todo dia lá e sempre buscando colocar conteúdo lá para os seguidores, né, para o pessoal acompanhar. Tá certo. Lucas Poleto, meu querido, muito legal a abordagem, muita coisa aí que eu não imaginava que era assim. Gostei que ela está desmistificando muita coisa. Muito bom, a nossa doutora, a nossa especialista aqui. Vamos de patrocínio de novo. Heloísa Flores, um arranjo de flores na decoração de ambientes é uma ótima maneira de trazer mais vida e alegria para a sua casa. E é por isso que a Heloísa Flores está sempre presente no nosso cenário. Olha que lindo aqui. Nós já trocamos, né? Nós tínhamos um verde, agora nós temos um vaso de flores, tá? Então a Heloísa, ela tem muita novidade em vasos de flores e plantas, tanto naturais como artificiais, e criação de jardins. Pega o telefone aí, 984 14 24 28, Heloísa Flores. No passado, ter um rosto perfeito, doutora Cristiele, exigia um DNA privilegiado ou a ação de um bisturi muito talentoso. Isso mudou. O código genético ainda tem o seu papel, mas agora a harmonização facial, buscando o equilíbrio do paciente e do profissional, o sonho ficou muito, muito mais acessível. Muito obrigada, doutora, por vir aqui, por estar aqui conosco, nos orientando os nossos ouvintes e os nossos internautas. Muito obrigada, as portas estão abertas, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi uma honra, né? Realmente é um assunto que eu adoro falar, a gente ficaria aí um tempão conversando sobre. Pelo menos umas 3 horas, né? Pelo menos. E assim, tem que ser algo simples, né? É claro que não é simples, mas que o paciente sinta isso como algo que ele também pode, que às vezes não é só para uns, é para todos, né? Exatamente. Tem tudo isso, assim, da importância também, o que eu friso muito é de sentir do paciente se realmente é por ele que está fazendo ou porque os outros estão vendo. Olha que interessante. O trabalhar muito com a autoestima do paciente é legal, sabe? É muito emocionante, assim, até tenho vários vídeos lá no meu perfil de paciente que levanta e olha, por exemplo, um nariz e chora, porque fala, eu não acredito que eu consegui melhorar isso. E tá no Instagram? Muito. Tá no Instagram? Tá lá. Tá no seu, ali, ó, gente, @ doutora Cristielis Babo, viu? É lindo, assim, muitas vezes a gente acaba se emocionando junto com o paciente, sabe? É muito gratificante. Às vezes é um sonho da pessoa de muitos anos, né? Isso. E agora se tornou bem acessível. Bem acessível, né? Sim. Que bom, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Gente, o Entre Nós fica por aqui. Muito obrigada por estarem conosco, porque realmente é de suma importância a sua opinião. Um beijo muito carinhoso. Até terça-feira que vem. Tchau!